Olá, boa noite, graça e a paz, meus amados, que bom estar novamente com você. Então, nós estamos estudando o livro de Tiago e hoje eu quero compartilhar com você aquilo que no capítulo 4 nós podemos observar, aquilo que nós podemos aprender e de alguma maneira, observando as Escrituras, como a gente sempre diz, precisamos observar as Escrituras e orar e pedir a Deus sabedoria para nós lidarmos com de forma de interpretar essa palavra e aplicar nas nossas vidas de uma maneira prática, de uma maneira que faça sentido as palavras de Deus, o ensinamento da palavra de Deus em nossas vidas. E no capítulo de Tiago, capítulo 4, nós vamos poder aprender ali qual é a raiz das guerras, qual é a raiz das discussões, dos desentendimentos e as intrigas que acontecem muitas vezes, e a gente tenta entender o que acontece com a humanidade, o que acontece conosco muitas vezes, por que situações ruins, complexas, às vezes acontecem nas nossas vidas e a gente não consegue encontrar razão. E aí Tiago vai em cheio na resposta, ele vai dizer que o problema são os nossos desejos malignos dos nossos corações, ou seja, a raiz do pecado que habita em nós, o pecado que nós somos, por sermos pecadores e infelizmente somos inclinados a viver pela carne, porque através de Adão entra o pecado no mundo e toda essa situação, nós vivemos isso. Nós estamos sujeitos a viver o pecado, viver os desejos da nossa carne, a cobiça das coisas deste mundo. Só que é necessário, a partir do momento que nós conhecemos a palavra, a partir do momento que nós dizemos que somos livres, somos libertos em Cristo Jesus, é necessário uma mudança de postura, uma mudança de olhar, uma mudança de como agir, uma mudança de fato que demonstre que nós nos arrependemos do nosso passado, nos arrependemos dos nossos pecados e agora estamos numa luta, ou seja, estamos tentando viver uma vida de santidade. Porque o errado não é você ir lá, ok, você pecou e aí você pede perdão, e quantas vezes você é perdoado? Até 70 vezes 7, mas não vai ficar aí pecando, porque você vai ser perdoado. A questão é você demonstrar que você se arrependeu de fato, que não é um remorso, que não foi um arrependimento ali só para barganhar com Deus, porque com Deus não se brinca. Ou seja, o arrependimento precisa ser sincero, de forma que você demonstre para Deus que realmente você se arrependeu. As transformações, as mudanças, o que realmente de fato vai ser, que vai nos convencer daquilo que é real de Cristo em nós, é o Espírito Santo. Por mais que você pregue, por mais que você escute pregações, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ore pedindo tantas coisas quantas você imaginar para poder ter experiências com Deus, é Ele quem vai no tempo certo, da forma dele, com o Espírito Santo, Ele agindo em nós, que vai nos convencer, que vai nos mudar, que vai nos moldar conforme a sua imagem, a sua semelhança. Como nós fomos feitos. Lá em Gênesis, quando diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. Só que nós estamos fora desse plano de origem, nós estamos longe, totalmente vivendo o oposto daquilo que de fato nós deveríamos ser, até que nós fomos encontrados por Cristo, até que Ele nos encontrou com o seu amor, quando Ele entrega a sua vida lá na cruz, Ele sacrifica, para que a gente tenha acesso novamente ao reino de Deus, à glória de Deus, de poder ter novamente a oportunidade de estar na presença do Pai. Então, através de Jesus, que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, inicia-se ali um processo de mudança. Então, você conhece Jesus, você se arrepende, você crê e você começa a viver uma novidade de vida. É como se você nascesse de novo, lá como Nicodemos, ouve de Jesus, olha, é necessário nascer novamente. E aí, nessa mudança, nessa transformação, você começa a ter intimidade com quem? Com Deus. Agora você começa a aprender a ter compromisso com Deus, com a palavra do Senhor, e isso tudo vai se tornar um relacionamento e vai gerar também amor no seu coração, um amor que talvez você não tenha,
um amor que talvez você não tenha tido da sua família, das pessoas que estão próximas a você. O Senhor coloca esse amor, e esse amor ele lança fora o medo. Então você passa a perder o medo das coisas que podem acontecer, porque você pensa, poxa, eu já sou de Cristo, então eu sou salvo, o morrer para mim é lucro. Então a gente passa a viver de uma forma mais leve, mais tranquila, a gente passa a descansar nos braços do Pai. E aí nesse capítulo 4 de Tiago, você pode ler aí na sua casa, mas ele vai trazendo alguns pontos necessários que nós precisamos pensar a respeito dessa transformação, e ele fala de fato nessa raiz dessas guerras, raiz de confusão, raiz das coisas más, está no pecado, está nos nossos desejos, está na forma como nós desejamos. Então isso reflete na nossa oração. Então a gente precisa aprender a orar. De fato nós precisamos aprender a orar, como Paulo fala. Nós não sabemos orar como convém. Então precisamos pedir sabedoria para Deus, dizendo: Deus, me ajuda, me ensina a orar. Se você não está sabendo orar, se você não está conseguindo ter intimidade com o Senhor, que é o teu Pai, é o Salvador da tua vida, você precisa pedir a Ele com urgência essa sabedoria para ter intimidade com Deus, para voltar a orar. Talvez você tenha aí nesse processo desanimado, talvez você esteja nesse processo agora dessa pandemia, você tenha perdido a esperança, tenha perdido a expectativa de vida. É necessário você voltar-se novamente para aquele que é real, que é Cristo Jesus, e Ele te ama. Isso não muda. A pandemia, o isolamento, isso não muda o fato de que Deus te ama e Ele quer ter um relacionamento íntimo e sincero com você. Isso precisa ser uma realidade na sua vida, para que ao orar, ao pedir a Deus, Ele esteja ouvindo a sua oração e você seja justo. Você é justificado pelo sangue de Cristo Jesus, mas você precisa viver de modo justo, porque a sua oração de fato vai ser ouvida. O Senhor está te ouvindo. Mas como um pai que não rejeita o seu filho, Ele vai ouvir e Ele vai ter prudência. Ele é o Senhor. Então Ele vai saber como, quando e se você merece. Então, uma coisa que a gente precisa aprender com esse texto do livro de Tiago, capítulo 4, é que às vezes nós vamos ouvir não. Talvez nós vamos ouvir muitos nãos, né, do Senhor Jesus. Mas agradeça também pelo não. Sabe por quê? Porque muitas vezes esse não pode ser um livramento de algo muito pior que poderia acontecer lá na frente. Talvez você esteja orando e querendo muito alguma coisa e de fato essa coisa não é para você, não é a vontade de Deus para você, mas você pede tanto e aquilo começa a se tornar algo que você consegue ficar fissurado naquilo ali, você começa a desejar tanto aquilo ali, que talvez você comece a fazer a dar certo. E de fato não é ainda Deus agindo, mas você está fazendo dar certo, você está dando aquela ajudinha, você vai dando aquele empurrãozinho para dar certo e cumprir-se a sua vontade. E aí acontece a vontade, da sua vontade, e aí você pede: Senhor, então consegui, me abençoa, Senhor, para que dê certo. Só que não foi Deus que te deu, então não há uma garantia que realmente vai dar certo. O que acontece é, se não der certo, você vai culpar Deus, mas quem de fato tomou a iniciativa, de quem foi lá e fez, foi você. Então nós vemos vários textos no livro na Bíblia Sagrada que demonstram essas ações, essa forma de se precipitar e depois ter que colher frutos amargos. Nós vemos o exemplo do filho pródigo, nós vemos o exemplo de Sansão, que desejaram algo e esse desejo deles fez mal para eles mesmos. Então é necessário nós compreendermos qual é a forma que Deus quer agir em nós. E de fato é necessário você ter intimidade com o Senhor para poder buscar esse foco, para poder viver de fato esse foco da sua vida. Tá certo? Então, o livro de Tiago ele vai trazer essa expectativa também do dia de amanhã, porque a partir de uma transformação e de uma renovação de cada dia,
nós vamos vendo que de fato existe algo sobrenatural acontecendo à nossa volta. E as coisas que a gente vai vivendo vão nos mostrando o que de fato é realmente importante, né? Porque aí o Senhor vai falar lá que a amizade do mundo é inimiga contra Deus. Bom, então eu vou ter que começar a observar o que eu estou vivendo para tentar, de alguma maneira, olhar, poxa, isso aqui não está agradando a Deus. Eu não quero ter amizade com isso. Você já pensou? Eu já ouvi uma mensagem uma vez sobre isso. Você já pensou que muitas vezes algumas pessoas se afastam da sua vida e você pensa, poxa, por que essa pessoa se afastou da minha vida? Que coisa, né? Gostava tanto daquela pessoa, mas ela não aparece mais, ou ela não vem mais, ou eu não consigo mais contato com ela. Você já pensou que pode ter sido Deus que afastou aquela pessoa perto de você? Você já pensou que você ora, Senhor, me livra de todo mal? Você já não pensou que muitas vezes relacionamentos também que estão à nossa volta também não são perigosos? E Deus sabe, poxa, eu vou afastar o meu filho dessa pessoa, porque essa pessoa ainda não está pronta para ouvir da minha palavra e ela pode se tornar pedra de tropeço na vida do meu filhinho. Você que é mãe, você que é pai, você está em casa, você tem o seu filho na sua casa, e aí você vê bater na frente da sua casa pessoas estranhas, amigos, dizendo ser amigos dos seus filhos. Você vai querer saber quem são os amigos do seu filho. Você vai se importar, se você se importa de fato com os seus filhos, você vai desejar saber quem é que anda com os seus filhos, aonde o seu filho está, se é seguro, porque algo que você gerou, é algo precioso demais para você deixar à mercê, porque nós somos vulneráveis, nós vivemos em um mundo caótico, nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm mais amor uns pelas outras, não têm respeito, onde a liberdade e a libertinagem já se confundiram. Então, de fato, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Mas voltando para esse texto, na questão de um amor de Deus, a amizade que a gente precisa ter com as coisas que são do Senhor, com as coisas que são do alto, com as coisas que são mais preciosas, tá certo? Então, olhe, observe como você está procedendo com o filho e como você está cuidando também, como reflexo aí, dos seus filhos. Porque se você se importa, você vai compreender que Deus se importa com você. E se Ele se importa, Ele vai te cuidar. Ele não vai te dar escorpiões se você pedir peixe. Ele não vai te dar pedras se você pedir pão. Então, lembre-se, o Senhor sabe o que você precisa na hora certa, no momento certo. Então não desista, não se desespere, não pense que tudo acabou, que você não tem chance, que a sua vida não tem recuperação. Pelo contrário, o Senhor sabe o que é melhor para você. O Senhor, Ele confia. Se você confiar no Senhor e entregar e descansar no Senhor, Ele vai fazer aquilo que de fato é real, aquilo que de fato você precisa, tá certo? E você vai aprendendo a se contentar com o que é necessário e não fica ansioso pelo que é desnecessário para aquele momento, que talvez seja supérfluo para aquele momento, que talvez não seja realmente necessário, tá bom? Então, não quer dizer que você não pode ter nada, que você não possa desejar nada. Pelo contrário, você deve orar, você deve pedir a Deus, clame a Deus. Só que espere no Senhor, porque talvez a resposta não seja a resposta que você quer. Tá certo? Então, e ele vai falar a respeito também de como nós nos achegarmos mais perto de Deus. Nós precisamos olhar como chegar mais perto de Deus. Eu quero olhar nesses versículos do capítulo 7, do capítulo 4, melhor dizendo, e os versículos 7. Olha o que Tiago vai falar. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, nós temos um inimigo que está ao redor, procurando em todo momento alguma maneira de nos destruir, nos confundir, nos tirar dos caminhos do Senhor, ou seja, nos devorar, tá certo? Então, nós temos um Senhor que é muito maior do que isso. Mas nós precisamos estar sujeitos a Ele. Nós precisamos mostrar para o inimigo que nós somos sujeitos a Deus e não às coisas desta terra. Porque se nós nos agradamos mais das coisas desta terra, das coisas deste mundo, o Senhor ele
vai continuar nos amando, mas de fato nós vamos estar vulneráveis, porque nós vamos estar amando as coisas deste mundo e esse mundo jaz no maligno. Então nós vamos estar agradando o maligno, nós vamos estar agradando a nossa carne e de fato vamos estar longe daquilo que é a vontade e propósito de Deus para nós. Então ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não diga que você tem uma dificuldade ou você tem um pecado que você não consegue vencer. Você precisa sujeitar-se a Deus. Ele vai te ajudar. Não é você que tem que se livrar do pecado, não é você que tem que fazer algo para se livrar do pecado. Você tem que se sujeitar ao Senhor Jesus. Porque no momento que você se sujeita ao Senhor Jesus, eu disse, Ele vai colocar amor no seu coração, Ele vai colocar temor no seu coração através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, não é pelo que você é pelo que você faz, mas é pelo que o Senhor faz nas nossas vidas. É por isso que muitas vezes nós falhamos. É por isso que muitas vezes nós erramos, as pessoas se desviam do Evangelho, porque elas tentam de todas as formas, de todas as maneiras agradar a Deus e fazer as coisas tudo certinho, mas esquecem-se de viver sujeitados ao Senhor, para fazer a vontade dEle e não a nossa. Porque eu posso pensar estar agradando a Deus, mas de fato Deus está se agradando de mim? Essa é a grande questão. Então, o que eu preciso saber para Deus se agradar de mim? Eu preciso ter um coração quebrantado e contrito. E eu preciso me sujeitar ao Senhor. Eu preciso me sujeitar à autoridade dEle. E viver a sua verdade. Praticar a sua justiça. E aí, de fato, eu vou viver e experimentar coisas novas. E eu vou estar representando aquele que é, de fato, o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Dizer que, de fato, eu sou e faço parte do reino de Deus e coopero nesse reino. Eu faço algo para cooperar, mas eu não faço algo porque eu quero cooperar, eu faço por resultado de uma transformação que o Espírito Santo de Deus faz em mim, porque se ele habita em mim, é necessário mudanças. Se não houver mudanças, de fato é necessário você repensar se você de fato aceitou Jesus. Porque se você aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. E se o Espírito Santo de Deus habita em você, você precisa mudar. Isso é fato. Isso não tem como mudar. Esse texto de Tiago, capítulo 4, ele é muito correto. E olha o que ele vai falar no versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós precisamos chegar limpos diante do Senhor. Eu não posso simplesmente dizer, Senhor, eu quero te servir, mas eu chego todo sujo. O que é sujo? É pecado. Você vive num lamaçal de pecados e você depois quer servir à mesa. As pessoas não vão compreender. Ora, você é de Cristo ou você não é? A quem você serve? Quem é esse Deus? Porque você diz que crê num Deus que é perfeito, é maravilhoso, é soberano, mas você vive em pecado, ou seja, você não é sujeito a Ele, ao seu Senhor, você não é sujeito ao seu senhorio. Eu tenho visto alguns filmes de época, né, de reis, rainhas, enfim, e a gente vê as pessoas chegando diante dos reis, das rainhas, né, se curvam, chamando de majestade, de soberano e tudo mais, com um respeito, um temor, porque se alguém saísse da linha naquele tempo, era levado à forca ou então à decapitação. Olha só, imagina, por que eu estou falando isso? Imagina se Deus, o nosso Senhor, né, que enviou Jesus, que lá no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 9, vai dizer que é o Rei dos Reis. Opa, peraí, se os reis naquele tempo lá mandavam decapitar, degolar, mandavam enforcar as pessoas por estarem fazendo algo errado ou cometerem algum crime, imagina o Rei dos Reis, né? Ele ia num olhar, num piscar de olhos, fulminar a gente. E de fato, ele tem o seu fogo consumidor, haverá um dia que haverá o juízo, sim, para que todo aquele que não crer vai perecer no inferno. Essa é uma realidade, a Bíblia nos diz isso. Mas ele nos dá uma oportunidade de mudar essa história, de mudar o nosso futuro, de mudar o plano da nossa vida e voltarmos os nossos olhos para o Senhor
e vivermos uma vida eterna com Ele. É aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, lemos a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós, mudanças começam a acontecer. Aquele que roubava não rouba mais, pelo contrário, trabalha e ajuda aqueles que precisam. Ou seja, você aprende que, além de não fazer mais coisas erradas, você ajuda aqueles que estão errados a serem melhores pessoas. Então, a palavra de Deus nos faz melhores pessoas. Não nos faz melhores do que ninguém. Né? Como os discípulos perguntaram, Senhor, quem é o mais importante? Quem é o maior entre nós? Não existe isso. O Senhor disse, olha, aquele que quiser ser o primeiro, sirva ao outro. Ou seja, não existe ninguém que é maior ou superior a ninguém no reino de Deus. Aquele que está acima de todas as coisas, o soberano é Jesus, o Rei dos Reis. Isso não se discorda. Mas ele se sujeitou a Deus, fez-se carne, habitou entre nós, foi julgado, morto, padeceu por dores, viveu e sofreu o que sofreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, mostrando seu poder e glória. Então ele não é qualquer um, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o soberano, então ele merece toda a nossa reverência, ele merece todo o nosso temor, ele merece toda a nossa honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Todo ser que respire louve ao Senhor. Então, o que de fato você está vivendo? Como que de fato você está mostrando para o Senhor a sua fé, a sua fidelidade a Ele? Mostrar fidelidade, fé, só vindo na igreja? Não, eu tenho lá, meu dízimo lá está carimbado, todos os meses eu estou lá com meu dízimo, as minhas ofertas. Não é isso. Isso é resultado de uma vida de obediências, é uma vida de mudança. Você vai aprendendo que é importante você cooperar com a obra, é importante você fazer parte de uma igreja, de uma estrutura para poder somar, para que outras pessoas também conheçam através dessa igreja, você ajude, você coopere com outras plantações de igreja, enfim, é importante você entender que você precisa chegar diante do Senhor. E aí ele vai falar, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, o que a gente espera? O que a gente espera? Muitas vezes eu vejo pessoas orando e pedindo, Deus, eu quero prosperar, Deus, eu quero isso, eu quero conquistar coisas. Mas peraí, Tiago está falando, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Mas por que Paulo está falando que eu preciso me entristecer? Por que Paulo está dizendo que eu preciso entrar em prantos? Você sabe o que é prantos? É aquela pessoa que chora copiosamente sem parar. A pessoa pergunta, por que você está chorando? Ela chega a dizer, nem sei por que eu estou chorando, mas eu não consigo parar de chorar. Está em prantos. E alegria em tristeza. Poxa, porque tudo que a gente quer é ser alegre. Tudo que a gente quer é ter alegria, não é verdade? Só que a Bíblia está falando aqui, poxa, alegrai-vos, transforme a alegria de vocês em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele não está dizendo aqui que você tem que ser uma pessoa triste, que você tem que passar o dia todo chorando, clamando a Deus, chorando desesperadamente. Não. É você ter ousadia de chegar na presença de Deus, sim, no seu quarto, fechar sua porta, ou um lugar onde você chama de lugar para orar, um tempo onde você tem para orar, e ali você se quebrantar mesmo, é chorar, é clamar a Deus, é entregar-se a sua vida, mas andar de forma humilde na presença do Senhor. Isso deve ser diariamente. Você não vai ficar chorando todos os dias nas ruas. As pessoas vão perguntar, por que você está chorando? Eu estou chamando por Deus. As pessoas não vão querer aceitar Jesus porque, peraí, eu vou aceitar Jesus? Esse Jesus aí que tem que ficar sofrendo, chorando, passando por momentos como esses? Não, então você tem que ter sabedoria, prudência e saber o momento certo de na oração você chorar, se derramar, clamar a Deus em voz alta ou em silêncio, enfim. A forma como você vai adorar, orar a Deus é você e Deus. Mas, de forma humilde, você precisa andar todos os dias.
Todos os dias. A partir do momento que você conheceu Jesus, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus te mostre a ser humilde, a andar de forma humilde na presença do Senhor. E aí, meu irmão, aí é que está. E aí ele diz, ele vos exaltará. O Senhor se achegará a você, Ele vai ouvir, Ele vai transformar o teu choro em riso, Ele vai transformar o teu pranto em alegria. Então, aquilo que você está chorando vai se tornar algo bom. Então, lembre-se disso. Ore, clame a Deus, vai fazer jejum, oração, clamor, choro, lágrimas de noite, madrugada, seja a hora que for, no secreto com o Senhor. Está na igreja, ok, no momento de culto, de adoração, mas todos os dias você precisa andar de forma humilde, tá bom? Isso é importante para nossas vidas. E aí depois ele vai começar a falar também da forma como nós julgamos o próximo e como vai ser o dia de amanhã, né? Depois ali nos próximos versículos que diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Novamente, a gente volta para o ponto onde Deus pede que a gente cuide da forma como nós tratamos o nosso próximo. Eu não devo chegar julgando as pessoas pela sua aparência. Nós vivemos aí o tempo da consciência negra. Respeite, porque diante de Deus todos somos iguais, não existe diferença, não existe raça, não existe cor. Pelo amor de Deus, ainda vivemos uma realidade como essa no nosso Brasil, no nosso mundo, onde pessoas olham para a cor de uma pessoa e interpretam se ela merece ou não a minha misericórdia. Se ela merece ou não o meu cuidado, a minha amizade e o meu favor, pelo amor de Deus, pela graça de Cristo Jesus que há em nós, ame ao seu próximo sem distinção de cor, raça, credo. Nada disso nos separa diante do Senhor. A única coisa que vai nos separar de Cristo, a única coisa que vai nos separar de Deus é o inferno. E isso é certo, a Bíblia fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não crê, esse já está condenado. É algo real, é algo sincero que a palavra nos diz. Não é eu que estou inventando, não é eu que estou criando. É o motivo pelo qual nós gravamos vídeos como esse, é o motivo pelo qual nós estamos na igreja com os cultos, é o motivo pelo qual nós vivemos, é a razão pela qual nós estamos aqui nesta terra, fazendo parte de um reino, servindo a um reino que mostra que é necessário arrependimento, fé e ousadia para andar de santidade de vida. Então, creia no Senhor Jesus, arrependa-se de todos os seus pecados e confesse a Deus, como Paulo nos ensina. Confesse a Deus, aceite o Senhor de todo o seu coração e confesse ao Senhor com seus lábios. Isaías, de certa forma, falava, Senhor Deus, eu habito num povo de impuros lábios. Porque, de fato, nós vivemos um tempo onde as pessoas não estão mais sabendo lidar com a sua forma de falar, com a forma de lidar com a violência. Ainda olhando um jornal da local, uma violência, um momento onde um homem foi espancado e morto por seguranças num mercado na capital de Porto Alegre. Pessoas olhando, filmando e aquela banalidade acontecendo. Ninguém, em nenhum momento, poderia intervir. 3 pessoas para segurar um homem. A gente entende, talvez tenham seguranças olhando aqui, tem pessoas que talvez estejam indignadas também, assim como eu, mas eu oro e peço, coloco nas mãos de Deus essas pessoas, mas nada justifica um erro com outro erro. Se ele errou, se não errou, isso não é a questão. A questão é que nós não devemos tirar a vida de alguém por essa pessoa não ter feito algo de errado. Não cabe a nós tirarmos a vida de uma pessoa. Não cabia a aqueles homens, aqueles seguranças,
tirarem a vida daquelas pessoas. Eles não eram juízes para sentenciar aquele homem que foi morto. Há uns 2 dias atrás também, em outro lugar, se não me engano, Nova Prata, também outro homem morto, espancado por talvez ter feito algo de errado. Em que mundo nós estamos vivendo? Onde uma pessoa que é treinada para imobilizar, uma pessoa que é treinada para controlar a situação, ela chega ao ponto de matar. Se a outra pessoa não representava ameaça à sua vida, já estava parado, estava mobilizado, 3 pessoas. Então, irmãos, nós vivemos de fato momentos tristes, nós vivemos momentos de dores, porque nesse momento famílias estão chorando. Nós temos muitas pessoas morrendo pelo Covid, famílias sofrendo porque perderam entes queridos pelo Covid, mas ainda estamos vivendo mortes por outros motivos banais. Covid é um vírus, não há como escapar, tá certo? É algo que realmente estamos vivendo, é uma realidade cruel, dura que estamos vivendo. Mas a criminalidade, o racismo, o preconceito. Irmãos, é hora de nós orarmos e clamarmos a Deus por um despertamento. Porque há muitos juízes que julgam o outro pela sua aparência, julgam o outro pelo que fazem. Até onde eu sei, para ser juiz, precisa estudar, fazer advocacia e passar na ordem, entrar na OAB e passar um concurso para ser juiz. Para sentenciar alguém pelo crime que cometeu, e ainda assim esse juiz não tira a vida dessa pessoa. Ele faz com que essa pessoa pague o preço, ou seja, isso chama-se justiça, por aquilo que ela fez de errado. Então é necessário nós revermos como nós estamos vivendo também, porque a gente talvez não na escala ou na proporção do que está acontecendo com a humanidade, mas talvez na sua vida você está sendo preconceituoso com alguma coisa. Talvez nesse momento você está sendo preconceituoso até com esse vídeo. Você está sendo preconceituoso com o que você está ouvindo. Você pode ser preconceituoso com algo que te falam. Então é necessário pararmos e refletirmos de fato como nós estamos vivendo. Há um legislador, há um criador do universo, da terra, do céu e da terra, e ele é o legislador. É ele que fez e faz todas as coisas. É ele quem criou todas as regras. É ele que criou a natureza, ele que criou todas as coisas, e é ele quem há de julgar tanto vivos como mortos. Então, é mais do que urgente, é mais do que necessário nós olharmos para as Escrituras e orarmos pedindo misericórdia para o Senhor e clamarmos por uma transformação em nossa nação, em nosso mundo, para que, de fato, as pessoas aprendam a amar uns aos outros. Esse capítulo 4, falando sobre essas origens das contendas, das guerras, ele é precioso demais para que a gente aprenda, para que a gente leia simplesmente e não pratique. Ele é precioso demais. Assim como toda a Escritura é sagrada e ela é preciosa para nossas vidas. Ela é sabedoria para as nossas vidas. Mas se nós simplesmente olharmos e ignorarmos o que ela está dizendo assim, poxa, ok, eu não quero isso daqui, eu não preciso viver isso aqui. Não. De fato, você precisa entender que você precisa viver o Evangelho. E o Evangelho inclui amar ao próximo. O Evangelho inclui você cuidar do próximo. Então, esse versículo 11, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Então não seja juiz. Não queira ser isso. Não queira esse cargo para você. A não ser que você realmente, de fato, seja um juiz de alguma vara. Tá bom? Versículo 13. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogâncias e pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós sabemos muito bem o que nós devemos fazer. Nós, como cristãos, sabemos muito bem o que devemos fazer. De fato, ao analisarmos, ao estudarmos, ao relermos a Bíblia tantas vezes, quantas forem necessárias para aprender a sua palavra, precisamos compreender que se nós não nos voltarmos, nós não atendermos aquilo que a palavra nos diz, aquilo que Deus nos ensina, que de fato eu estarei pecando, eu estarei cometendo pecado se eu for como juiz para tentar julgar o próximo. Eu estarei pecando se eu achar que eu consigo controlar o tempo. Eu estarei pecando se eu achar que eu posso fazer da minha vida o que eu bem entendo. Tá certo? Voltando àquela situação que eu já falei em outros vídeos. Se você está ouvindo esse vídeo, eu creio que você está aprendendo sobre a palavra, ou se você já crê, você está entendendo o que eu estou dizendo. Por quê? Porque aquele que crê, confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, entende que não pode continuar vivendo em pecado. Então, se você perceber sinais, certo? Sinais desses motivos pelos quais Tiago fala sobre origem de contendas. Você está percebendo que está tendo contendas, está vendo guerras, brigas no meio onde você convive. Ore a Deus e peça a direção, para que você seja o apaziguador, para que você leve a paz de Cristo para essa casa, para este lugar onde você trabalha, para a sua família, e não o contrário, que você não seja um combustível que vai lá e inflamar e colocar mais força no fogo, tá certo? E também sujeitar-vos ao Senhor, para que você compreenda que através da sujeição ao Senhor, ao nosso Rei dos Reis, nós teremos uma vida muito melhor. Nós teremos uma vida que será de descanso no Senhor. Vamos aprender a viver sossegados, porque o Senhor vai transformar o nosso choro em alegria, nosso pranto em alegria, nosso choro em sorriso. Ele vai fazer com que as coisas mudem à nossa volta. E outra, nós não podemos julgar o nosso próximo. Não cabe a nós julgarmos o nosso próximo. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você para julgar uma pessoa? Então, precisamos aprender a amar. Precisamos demonstrar mais amor, compreensão, paciência, exercitar os frutos do Espírito, para que de fato as pessoas compreendam que existe um Deus soberano sobre nós. E que nós tememos a este Deus soberano e nós estamos sujeitos a Ele, vivendo conforme a sua forma de conduzir, né? O seu reino aqui na terra. É muito importante. Isso serve de testemunho. Nós somos testemunhas de Cristo aqui na terra. Precisamos dar bom testemunho. Por isso que nós precisamos dar bom testemunho. E dar bom testemunho é você entender que você não pode ser originar ou ser a origem de contendas. Se você percebe, você precisa lutar e orar diante do Senhor para se arrepender e mudar. E se você sabe que tem problemas em algum lugar, você pode levar a palavra, você pode levar o amor de Deus e não está fazendo isso, você está pecando. Porque, como eu disse, só tem uma coisa que nos separa do Senhor. Não é a raça, não é a cor, não é a etnia, não é a bandeira, não é o time que você torce que nos separe, ou então que nos torne juízes para julgar um ou outro. Mas a única coisa que nos separa de Cristo é a morte eterna, a qual nós iremos ou para o céu ou para o inferno. Se formos para o céu, estaremos na glória, estaremos nas bodas, né, com o noivo. Mas se nós não crermos, se nós vivemos em pecado e não aceitarmos Jesus de fato como Senhor e Salvador das nossas vidas, e não andarmos conforme a sua lei, conforme a sua vontade,
né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, Ele nos mostra isso. Então, se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. E isso não separa do Senhor. Agora, raça, cor, etnia, altura, isso não nos afasta. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Perante o Senhor, somos todos iguais, feitos à sua imagem, à sua semelhança, somos amados da mesma forma. Assim como o filho pródigo que fez o que fez de errado, se arrependeu, voltou, ele era amado, assim como o filho que ficou era amado. O que precisamos aprender é saber pedir, o que precisamos aprender é saber orar e saber esperar o tempo de Deus, para que a gente não se precipite, para que a gente não faça coisas que depois a gente vai se arrepender, para que a gente não tenha que colher os frutos amargos, e engolir esses frutos amargos não é nada bom, não é verdade? Então, a minha oração é que você consiga encontrar paz em Cristo, que você consiga encontrar amor do Senhor na sua vida e ter esse amor do Senhor na sua vida para amar o seu próximo. Que você não queira ser juiz, julgando ao próximo. Que você observe a palavra e pratique essa palavra para que você não caia em pecado. Tá certo? Então, a palavra de hoje é essa. Eu espero que você tenha compreendido. Esse livro de Tiago é muito importante você conhecer. Releia, leia várias vezes. Se você não entendeu, olhe de novo os vídeos. Existem outros vídeos também acerca dos capítulos de Tiago, estudos sobre Tiago. Leia a Bíblia comentada, enfim, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, para que você possa representar bem aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tá certo? Nossa vida é passageira, assim como ele diz ali, a gente é como neblina. A gente uma hora está aqui, daqui a pouco já não está mais. Então, enquanto a gente está aqui, façamos o bem, façamos o que é certo, para que a gente possa viver a glória de Deus no tempo certo, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe as suas vidas. Eu agora quero orar com você. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de novamente estar pregando Tua Palavra, anunciando a Deus as Tuas Escrituras aqui neste lugar, através dessa ferramenta que o Senhor tem nos dado, ó Deus, através das redes sociais, desse canal no YouTube. Pai, obrigado de maneira preciosa que o Senhor esteja visitando cada família, cada um que está assistindo a esse culto agora, aqueles que estarão escutando em um outro momento, em nome de Jesus. Que o Senhor toque, que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga amor, paz e segurança para a vida de cada um. Oramos, ó Deus, pedindo consolo para a família daqueles que estão enlutados, família para aqueles que estão, ó Deus, sofrendo neste momento porque perderam um ente querido para a Covid ou para qualquer outra situação a qual, ó Deus, vieram a óbito, Deus. Que o Senhor conforte essas famílias, traga paz e segurança para a nossa cidade, traga paz e segurança para a nossa nação. Oramos clamando em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.